Olá! O que realmente importa na vida, será que é sermos religiosos ou não? Quando a gente fala de Bíblia, a gente fala de Jesus, muitas vezes pode ser essa a impressão, né? A impressão de que o que mais importa é ser religioso ou não. O fato é que nós podemos olhar para o povo israelita, como a gente tem visto aqui nas últimas passagens da carta de Paulo aos Romanos, e vemos que claramente a gente pode perceber que é um povo que tem a sua religiosidade, aliás, bastante religiosidade. Bom, agora no início do capítulo 10, Paulo chega a afirmar isso. Ele concorda plenamente, ele sabe perfeitamente disso. Um povo que certamente é na verdade, um microcosmo da humanidade. Quando a gente olha para o povo israelita, essa forma como a palavra de Deus aborda toda a sua história, todo o contexto do povo de Israel, na verdade é como se fosse um microcosmo, Deus falando àquele povo, Deus se revelando, Deus conduzindo, a forma como Deus, claro, existem diferenças, a gente já tem visto isso aqui, mas no que se refere ao coração humano, a gente vê que todos estamos no mesmo barco, vamos dizer assim. E é isso que Paulo, mais uma vez, vai mostrar. Ele vai mostrar uma realidade que é universal, mostrando o que realmente importa. É isso que a gente vai ver na passagem de hoje. Iniciando então aqui o capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O que realmente importa? Vamos ver aqui Paulo abordando esse tema, trazendo a questão do que é realmente importante, focando aí, ainda o seu foco está no povo israelita, mas certamente tem lições aí para todos nós. Nós vemos que Paulo mostra aqui que o zelo religioso é bom, mas ele pode ser mal direcionado. É isso que a gente vê aqui nos primeiros versículos. A gente vê Paulo mostrando aqui que o povo israelita é um povo que tem zelo religioso. Aliás, Paulo certamente sabe muito bem o que é esse zelo. Ele em outras passagens, né, ele se descreve como alguém praticamente insuperável no seu passado, como um judeu extremamente zeloso, extremamente cuidadoso com as coisas da lei, com as tradições, com tudo que regulamentava ali o judaísmo. Foi alguém criado dentro de uma rigidez, dentro de uma seriedade com as coisas do seu povo, da sua lei, da palavra em geral, dos sacrifícios ali no templo, tudo que regulamentava a vida de um israelita sério, piedoso, tudo isso Paulo sabia, pelo seu próprio histórico, pela sua própria vivência. E ele está dizendo, eu posso testemunhar isso, que o meu povo é um povo assim, é um povo zeloso, é um povo que zela pelas suas tradições, zela pela lei, especialmente depois que
houve o retorno ali do cativeiro babilônico, nota-se essa preocupação com as influências que vêm de fora. A gente vê no contexto ali da época do primeiro século uma luta do povo israelita e dos seus líderes religiosos contra a chamada helenização, aquela influência da cultura grega, que certamente influenciava ali todo aquele mundo antigo, né, o mundo greco-romano, e havia uma resistência, ou seja, os nossos valores como povo israelita, né, são diferentes, eles têm a ver com a palavra de Deus, com aquilo que Deus revelou. Então Paulo vê todo esse zelo, toda essa meticulosidade, inclusive com detalhes, com aspectos da vida do dia a dia, com rigor religioso. Bom, ele diz, olha, eu tenho que dar esse testemunho, eu reconheço, eu sei que é assim, eu sei que existe esse esforço, existe essa vontade, e ele diz, o meu desejo e a minha oração é para que eles sejam salvos. Eu oro por isso, eu não deixo de orar por isso. Bem, a gente vai falar mais sobre a questão da oração, mas o fato é que ele mostra aqui que, apesar de haver esse zelo religioso, ele ser reconhecido, ele é um zelo sem entendimento, sem conhecimento. É isso que ele diz no finalzinho do versículo 2. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Isso é um tanto intrigante, uma vez que os grandes rabinos antes de Paulo, do tempo de Paulo e até hoje, né, são pessoas que procuram se dedicar nos mínimos detalhes aí a conhecer cada detalhezinho das escrituras. É claro que eles muitas vezes ultrapassam as escrituras e se apegam aí a escritos que não foram inspirados por Deus, escritos que surgiram aí ao longo da história, que se trata aí apenas de tradições. Mas o fato é que esse conhecimento que Paulo está falando não é simplesmente ter a informação, é saber captar aquilo que as escrituras realmente trazem, entender o significado do que está envolvido ali. No primeiro século, a gente vê ali no ambiente em que Paulo está vivendo, por exemplo, tradições messiânicas. Havia uma grande expectativa de que o Messias viesse para trazer libertação ao povo, para liderar o seu povo ali. Porém, essas tradições messiânicas, elas se misturam com questões que eles não atentaram. Havia muita distorção, havia uma ênfase muito grande, muito mais colocada sobre o aspecto político. O Messias seria aquele rei general que viria para derrotar o inimigo, né, expulsar ali os romanos, por exemplo, né? Esse era o ponto principal. Em função disso também surgiu um nacionalismo bastante ativo, bastante atuante ali. Houve ali alguns conflitos, né? Alguns deles, inclusive, chegaram a tal ponto que no final, ali no ano 70, né? Não é o tempo em que Paulo está escrevendo ainda, mas algum tempo mais tarde, nós vamos ter ali a destruição do templo por parte dos romanos, né, em reação a todas essas insurreições ali por parte do povo israelita. Mas o pior de tudo isso, onde Paulo diz que eles mais erraram, é no quesito da justiça própria. É isso que diz o versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Não se submeteram à justiça de Deus. Todo o seu erro era direcionar mal o conhecimento. Eles entenderam que a justiça era algo que se baseava neles mesmos, naquilo que eles poderiam fazer, na sua justiça própria. Bom, antes da gente prosseguir, Paulo vai trazer um pouco de entendimento sobre isso. É importante a gente parar para refletir sobre um ponto importante aqui. É que ser fervoroso, ter conhecimento, ser aplicado, ser rigoroso,
com relação a regras, com relação a uma série de questões religiosas, mesmo com as melhores intenções, é algo errado. E quando é que é algo errado? Quando tudo isso ignora a justiça de Deus. Em outras palavras, quando isso está associado à incredulidade. Quando toda essa religiosidade não serve para mais nada do que tentar mascarar um coração incrédulo. Aliás, é exatamente isso que aconteceu em relação ao Messias. Nós vimos nas passagens anteriores que a pedra angular, a rocha estável, segura, confiável, que foi colocada em Sião, em Jerusalém, em Israel, serviu como uma pedra de tropeço. Tropeçaram. E se você olhar para os evangelhos, olhar para a vida de Jesus, você vai verificar que, claro, a incredulidade que está lá no coração, ela reagiu de forma muito violenta àquilo que Jesus trouxe. Entre outras coisas, o que ele trouxe foi expor a injustiça. Ele falou claramente ali que essa justiça própria, essa justiça que não depende de Deus, essa justiça que se baseia nos feitos pessoais, no orgulho, etc. Toda aquela religiosidade, tudo aquilo que os fariseus especialmente representavam, tudo isso era enganoso, era errado, e eles precisavam se arrepender de tudo isso, eles precisavam se colocar aos pés da justiça verdadeira, a justiça de Deus. Eles não gostaram disso, isso não foi aceito, isso foi rejeitado por eles, isso trouxe à tona a incredulidade do seu coração. Esse foi o ponto principal, o ponto central ali de tudo que envolve a vinda de Jesus e a não aceitação, a rejeição de Jesus. Portanto, esse zelo religioso, ele é bom, mas ele pode ser mal direcionado. A gente vê no caso aqui que ele foi realmente mal direcionado ali pelo povo israelita. Outra coisa que Paulo nos mostra aqui, outra verdade, outra realidade a respeito do que é realmente importante, o que realmente importa, se o que importa não é apenas a religiosidade, aliás, a religiosidade ela tende a atrapalhar, o outro lado da questão aqui é que a lei de Deus é boa, mas ela pode ser mal compreendida. E quando é que ela é mal compreendida? Ela é mal compreendida quando o homem ignora o caráter da lei. Veja, Paulo ele prossegue aqui e diz no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Veja, Paulo ele usa essa mesma expressão na carta aos Gálatas. O fim da lei é Cristo, ali no sentido de alvo, objetivo. A palavra original ela pode significar tanto alvo quanto fim mesmo, término. Então a gente precisa entender o que o contexto está nos dizendo aqui. O contexto diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. O que Paulo está dizendo é que aquele que crê, ele pôs fim a uma jornada de busca, a uma jornada de esforço pessoal, onde uma suposta obediência ela entra em contraste aqui com a obediência que Deus realmente exige. Veja o que ele diz no versículo 5 para a gente entender um pouquinho melhor. Moisés, ele vai de novo agora para o Antigo Testamento, ele vai para a lei. Quando ele fala de Moisés, ele está mostrando que a lei, da forma como ela foi trazida por Moisés, da forma no seu estado puro, né? Ela precisa ser entendida não apenas como uma letra que está ali escrita, mas na sua essência. Ele diz, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ora, toda a justiça, dentro dessa ideia que Paulo está nos mostrando aqui, expondo aqui o que predominava ali entre a religiosidade dos israelitas,
era essa justiça que eu vou lá e eu cumpro a lei. Eu vou... Eles tinham essa ideia de que a lei está ali para ser cumprida, a lei está ali para ser obedecida. Só que tem uma diferencinha aí. Uma coisa é você procurar obedecer a lei, sabendo que você, por mais que você se esforce, você é incapaz de cumpri-la à perfeição, a um grau de perfeição. E outra coisa é você simplesmente tomar isso como uma escadinha que você vai subindo e com o seu próprio esforço você consegue. O que Paulo está lembrando aqui é que a própria lei diz, olha, não adianta você tentar cumprir uma partezinha. Se você disser que você vai vencer através do teu esforço, se você disser que você vai cumprir a lei através daquilo que vem de você mesmo, então você vai ter que cumprir tudo, você não vai poder deixar nenhum item de fora. Você vai viver por isso, a sua vida vai ser fazer a lei o tempo todo. Ora, é óbvio que você não vai conseguir isso, e é isso que Paulo está lembrando. Por isso é que ele diz que o fim, nesse texto aqui, essa busca, ela termina em Cristo. Cristo, ele põe fim a essa história, ele põe fim a essa carreira que vai terminar em fracasso, essa carreira de uma busca, essa carreira de uma perseguição a algo impossível, algo que não está no homem, porque não foi assim que Deus planejou desde o início. Aliás, o que Deus sempre procurou mostrar é que tudo sempre dependeu da graça. É importante a gente lembrar aqui que a gente não vai aqui ter tempo, né, para verificar os textos, né, mas você encontra de forma bastante ampla nas Escrituras Deus falando ao povo de Israel nos seguintes termos: olha, é bom que vocês sempre se lembrem que tudo que vocês estão recebendo, todas essas promessas, a terra prometida, as benesses, todas as bênçãos, elas não vêm de vocês, não vêm da bondade, vocês são melhores que os outros, não. Vem do meu amor e da minha lealdade e da minha fidelidade. Em outras palavras, vem da graça de Deus, é algo presenteado. Esse conceito de graça que está tão presente aqui na carta aos Romanos não pode ser deixado de lado. É isso que vai nos ajudar a entender tudo que Paulo está dizendo aqui. Afinal, ele, ao prosseguir aqui, ele diz no versículo 6, mas a justiça que vem da fé, não a justiça que vem de uma pretensão humana, diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Veja, isso está lá, está escrito, está registrado lá no Antigo Testamento. Aqui, Paulo se faz aqui valer de espécie de provérbios aqui que eram utilizados ali dentro do judaísmo, né? Essa ideia de subir ao céu ou descer ao abismo, quer dizer, ir até aquilo que é impossível, né? Até onde é o inalcançável, aquilo que está muito longe, né? Mas aqui Paulo faz uma ponte muito interessante, porque ele coloca aqui, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Veja, subir ao céu, descer ao abismo, é esse esforço, essa luta constante, essa luta permanente, essa pretensão de que vamos chegar lá, enquanto a Escritura, desde o Antigo Testamento, ela já dizia ao povo israelita, olha, não são vocês que conseguem, não diga aí no seu coração, eu vou subir, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou achar, eu vou encontrar a chave, eu vou, pelo meu esforço, pelos meus métodos, pelo meu rigor, enfim, eu vou conseguir alguma coisa. Não diga isso em seu coração, mas quando Paulo aplica agora e traz isso para Cristo, ele faz uma ponte, ele mostra que na verdade todo esse esforço, ele no finalzinho de tudo, ele vai terminar em Cristo. E aqueles israelitas do primeiro século, eles tiveram a oportunidade de ver essa revelação tão esperada, tão aguardada diante deles, de alguém que ninguém precisou buscá-lo no céu,
porque ele mesmo veio, ele veio aqui, a sua encarnação é uma realidade inegável, ninguém pode negá-la. E da mesma forma, ninguém precisou tirar Cristo da sepultura, porque ele mesmo venceu a morte, ele mesmo deu vida novamente a si, a vida física, a vida da ressurreição, que promove a ressurreição dentre os mortos. O fim do esforço é Cristo. O fim de tudo isso é Cristo. Ele termina com essa trajetória, com essa carreira. E esse é o caráter verdadeiro da lei. A verdadeira obediência, ela vem desse senso da incapacidade, esse senso de impotência, esse senso de fragilidade, e não de um aperfeiçoamento de si mesmo, né? Onde você busca algo dentro de si para produzir algo. Quando o homem ignora o caráter da lei, mas também quando o homem ignora o que significa ter fé. Ter fé pode ter muitos significados, a gente já abordou isso aqui na carta, a gente viu quantas distorções podem ser feitas nesse assunto, dentro desse tema, né? O que afinal quer ter fé, né? Fé não é resultado de esforço humano. Você não pode pedir para uma pessoa, tenha fé, tenha fé, tenha fé, e fazer a fé brotar. A fé, ela é produzida de um modo muito especial. A fé não é fé na fé. A fé tem que ter um objeto, ela tem que ter um alvo muito definido, ela tem que ter o objeto certo na qual ela vai repousar. A fé não precisa de uma chave, a fé não precisa de um código. Muita gente pensa que as escrituras, a verdade de Deus, a iluminação espiritual depende de algum código. Tem gente que pensa, por exemplo, que as escrituras elas foram escritas numa espécie de criptografia codificada e somente alguns mestres iluminados, algumas pessoas que têm a chavinha, elas conseguem trazer aquilo, né? É verdade que isso é interessante para alguns se colocarem nessa posição, né? Nessa posição tão elitista, né? Tão supostamente privilegiada, mas a verdade é que a Escritura não é assim. Aquilo que o homem precisa sempre esteve ao seu alcance. É isso que Paulo diz aqui no versículo 8, que encerra essa passagem. Mas o que ela diz, ou seja, a justiça que vem da fé, o que ela diz, ele está personificando aqui, é como se a justiça falasse, né? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Bom, isso já estava lá no Antigo Testamento e justamente na época de Moisés isso foi declarado. Ou seja, aqueles primeiros israelitas que a gente tem ali recebendo tudo aquilo, recebendo toda aquela revelação, a lei, recebendo o culto, né, a forma de culto, tudo que eles estavam sendo ensinados ali. A própria palavra diz que eles deveriam transmitir aquilo de geração em geração, aquilo tinha que ser testemunhado, aquilo tinha que estar no seu coração e na sua boca. Essa era a regra. Então, o que Moisés está dizendo, olha, isso é para ser algo divulgado. E aqueles que guardaram no coração e que transmitem vão estar levando isso de forma muito fácil para os outros. Então, aquele que não tinha ouvido ainda, ele pode ouvir ali do seu semelhante. Ele não precisa de ninguém especial. Não precisa de nenhum código, não precisa de nada disso, desvendar nenhum código, nada disso. O que ele precisa é apenas ouvir, porque a palavra está na boca, está no coração daquele que já conhece, daquele que já vivenciou, aquele que já tem na sua boca tudo isso que é verdadeiro. Não precisa de coisas mirabolantes. A fé ela é depositada em cima de uma verdade, a verdade que Deus revelou. E Paulo, ele na última partezinha do versículo, ele diz: isto é a palavra de fé que estamos proclamando.
O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o evangelho, ou seja, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, ela não é uma inovação que venha transgredir, que venha de alguma forma deturpar, distorcer, adulterar a mensagem que foi deixada lá por Moisés. Porque afinal de contas, o evangelho ele tem a mesma essência, ele é verdade tanto quanto aquilo que Moisés disse. E o evangelho também, assim como lá no passado, o evangelho também está no coração e na boca daquele que crê. Então, você que ouve uma mensagem do Evangelho, você que tem acesso a uma mensagem do Evangelho, você pode tê-la através de qualquer um que ouviu, que creu no seu coração e que agora pode transmiti-la. Ela está fácil, ela está acessível, não precisa ir à lua, não precisa ir à profundidade dos mares, não precisa empreender nada que seja uma jornada interminável, algo que vai deixar você extremamente exausto. A única coisa que precisa é crer, crer na palavra de Deus, crer na mensagem do Evangelho. O Evangelho ele é acessível hoje como ele era acessível. O Evangelho ele assinala o fim da incredulidade. É o fim de toda aquela distorção. É o fim do homem procurando justificar-se a si mesmo. O Evangelho ele está fácil, ele pode ser ouvido, ele pode ser crido, bastando apenas que a fé seja despertada, e nós sabemos que a fé é despertada por Deus. Então, tudo ocorre pela graça, tudo ocorre pela misericórdia de Deus. Quando algo depende de mim, e aqui particularmente estamos falando da salvação, obviamente não depende de Cristo. Estamos falando de algo que depende dele. Ele veio do céu, ele subiu da sepultura, ele coloca a palavra, o evangelho no coração, ele coloca na boca também para que ele seja proclamado. Tá tudo aí. É necessário que a lei de Deus, que é boa, ela seja compreendida na sua essência. Mesmo as pessoas mais difíceis, e olha, Paulo está falando aqui dos israelitas ali do seu tempo, ele foi uma pessoa bem difícil e ele sabe muito bem a que está se referindo. Mesmo as pessoas consideradas mais difíceis em relação ao evangelho, aquelas pessoas que muitas vezes pensamos assim, mas não vai ter jeito não, esse aí tá afundado até o pescoço em determinadas práticas, nisso ou naquilo. Não vale a pena orar por essa pessoa. Não vale a pena orar porque a gente já viu aqui no capítulo 9 que é Deus quem escolhe, é Deus quem determina. Não vale a pena orar porque, como a gente também viu no capítulo 9, os incrédulos, eles são responsáveis, eles são responsáveis também pela dureza do seu coração. Então, existe a soberania de Deus, existe a responsabilidade humana, que no caso é do próprio incrédulo, ele tem toda a responsabilidade por não crer, mas então Paulo cruzava os braços? Não, Paulo não cruzava os braços. Ele orava pelos seus compatriotas, assim como ele orava pelos gentios, e não apenas ficava nisso, mas ele ia lá e pregava, falava de Jesus para eles. Isso para nós é uma lição, porque certamente todas as pessoas, incluindo as consideradas mais difíceis, devem ser alvo das orações daqueles que têm na boca e no coração a mensagem do Evangelho. Por outro lado, uma lição que fica claramente aqui nesse texto é que mesmo as melhores intenções e os melhores esforços, eles são inadequados para cumprir a justiça de Deus. A justiça de Deus ela não é medida pelo esforço humano, porque ela é antagônica ao esforço humano. E nós precisamos entender isso de forma muito clara. E Paulo vem falando disso insistentemente aqui nessa carta. E fica aqui algo muito
algo que eu digo aqui de forma muito pessoal. Seja alguém com a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. Seja alguém assim, seja alguém que tenha a palavra de Deus no coração e na boca. Talvez precise vencer, né? Se deixar vencer pela justiça de Deus, parar com toda a resistência, parar com tudo aquilo que aponta e que favorece aí uma justiça pessoal. Mas que bom que a gente tenha muitos e muitos proclamadores. Aliás, é sobre isso que Paulo vai estender um pouquinho mais na semana que vem. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de ter a palavra de Deus no coração e na boca. A gente vai prosseguindo, vai montando, vai somando aqui as mensagens, mantendo aí o fluxo do texto e com isso tentando, né, juntar aqui o entendimento necessário, o entendimento que é preciso para que a gente tenha uma vida realmente agradável a Deus. Essa é a minha expectativa. Espero que a mensagem traga benefícios aí a você, traga desafios, traga encorajamento. Então, na próxima semana estaremos aí com a sequência do texto. Então, até lá, que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.